Boa tarde, pessoal. Eu sou a Fernanda Bofarini Jabor Franciscati, psicóloga clínica, e venho aqui falar com vocês um tema muito importante, uma demanda que vem chegando cada vez mais nos consultórios e nas escolas e em todo o meio da nossa sociedade. A gente fala muito de violência, de bullying, né, de como prevenir essa situação. Mas para que a gente consiga abordar esse tema, principalmente das violências, do pânico que vem ocorrendo hoje em dia, né, em diversas escolas, é preciso entender o que vem acontecendo nas famílias, esse olhar que a gente precisa ter, esse conceito de escola, de vínculos entre pais e filhos, de vínculo entre o aluno e a escola. Então, para que a gente entenda um pouquinho, de forma resumida, eu venho falar para vocês sobre a segurança emocional, a importância do vínculo entre pais e filhos, entre a família, a grande conexão entre os pais e os filhos. Eu diria que a melhor forma para que haja essa conexão é o acolhimento, é o diálogo e o amor, o afeto, né? E o quanto que é importante tratar seu filho, sua filha, como uma pessoa de verdade, com sentimentos, medos, inseguranças, curiosidades, sonhos, às vezes traumas, né? E respeitar essa vivência, respeitar cada dor, cada alegria, cada trauma, cada fase da vida, cada ciclo que o seu filho vem passando. Respeite, mesmo que você tenha vivenciado na sua vida traumas, coisas que não deram certo, a gente não pode olhar para o nosso filho e ver e imaginar e até julgar que ele vai viver a mesma coisa que nós vivemos. Então, quando a gente ressignifica esse olhar em nós, é possível a gente olhar para o nosso filho de forma diferente. E eu diria assim que o acolhimento, ele é fundamental para que a gente consiga identificar, por exemplo, mudanças de comportamento. Muito se fala de depressão, né? Mas como nós pais conseguimos identificar a depressão, ansiedade, tristeza profunda, angústia dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Todo comportamento é possível você olhar e tentar compreender, como por exemplo, até uma bagunça, quando você chega cansado, o seu filho está fazendo uma bagunça e muitas vezes a gente perde a cabeça. Ou por exemplo, quando você chega na sua casa, o seu filho está dentro de um quarto e você percebe também através de mudanças de comportamento na escola, conflitos, ou quando você percebe uma solidão profunda, uma solidão tanto social quanto familiar. Então, muitas vezes os jovens que estão sofrendo bullying na escola, eles são excluídos. E por consequência, eles se excluem também daquele mundo e é onde começa o perigo. Então eles vão se recolhendo dentro de casa e vão se afastando. E a gente fala também essa atenção que a gente tem que ter para com o celular. Sabe? Tentar tirar um pouco o seu filho, chama para tomar um sorvete. A gente sabe que adolescentes não gostam de sair muito com os pais, eles ficam mais no mundo deles, mas é importante você valorizar, você estar próximo, mesmo que seja difícil, estabelecer esse diálogo, você insistir, convidar para participar de alguma atividade, tomar um lanche, ir ao cinema, tem que for na praça, tomar um sorvete, ir à igreja. Isso são atitudes que nós pais podemos ter para tirar os nossos filhos desse mundo de solidão, entendeu? E eu falo assim que quanto mais a gente dá essa abertura, quanto mais a gente demonstra o nosso amor e o nosso afeto, mesmo passando por dias difíceis, mesmo com conflitos dentro de casa, mas quando o seu filho se sente seguro com você, quando ele sente que pode contar com você mãe, com você pai, quando ele sente que você não vai julgar as atitudes dele ou coisas que ele tenha vivido, é aí que é a chave. Ele se conecta com você e ele começa a se abrir com você, ele começa a falar dos sentimentos dele para você, e essa é a melhor forma de você ajudar seu filho. E eu falo assim que as coisas que estão acontecendo nas escolas,
as violências. Então eu acredito e penso cada vez mais que a gente identifica esses comportamentos dentro das nossas casas. E assim é mais importante e muito mais fácil da gente conseguir ajudar os nossos filhos. E ainda eu falo assim que ainda existe muitos pais que se preocupam de forma que buscam ajuda, e isso é fundamental. Não tenha vergonha, não tenha medo de ser julgado, porque a gente tem que viver para nós, para nossa família, sem medo do que as pessoas vão pensar e vão julgar. Eu acho que muito disso também, né? A questão do julgamento, de você olhar e julgar atitudes e condenar. Então é mais fácil, né? Mas é o caminho mais difícil. Então eu falo que é o amor. A gente tem que se conectar com nossos filhos. A gente tem que fazer o caminho inverso do que estamos fazendo. Sair um pouco do celular, das redes sociais, estar presentes na vida dos nossos filhos, acompanhar atividades escolares dele, perguntar como é que foi o dia na escola. É difícil, como eu disse, muitos são muito tímidos, mas se você faz um pouquinho cada dia, se você insiste na conversa, no diálogo e no afeto um pouquinho cada dia, você vai construindo essa relação com o seu filho. E com certeza eles vão sentir isso e vão se abrir e vão confiar em vocês pais. É disso que eles precisam, confiar nos pais e os pais confiarem nos filhos. Para que quando ele chegue em casa, se sinta amado, se sinta protegido, para que assim ele consiga abrir e falar do seu sentimento com você. Então, é um pouco disso, sabe? Resumindo, eu sei que é um tema muito importante, que aborda várias questões sociais, né, familiares, escolares, mas eu diria que o amor, o afeto e o apoio, ele é fundamental em qualquer situação difícil da nossa vida. E é isso, tá? Precisando trocar uma ideia, qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada.